Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade às lives sobre livros. Hoje eu vou falar sobre A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro aqui, que eu acho que eu já comentei com vocês antes. Mas antes eu só vou deixar rolar uma musiquinha aqui rapidinho, que eu gostei dessa melodia, a música nova da Dua Lipa, só enquanto eu termino de escrever umas coisinhas aqui. Pronto, gente, pronto, terminou. Já sorri aqui, Diogo, que você falou que eu não estou sorrindo, né? Pronto. Gente, boa noite de novo, obrigado a todo mundo que está aqui. Dando continuidade às lives sobre livros, hoje, como eu comentei no início, a gente vai falar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Não existe nenhuma pretensão minha aqui de ser psicólogo, psicoterapeuta, analista. É uma interpretação do livro, é uma interpretação do que eu entendi do livro, das mensagens que ele passou. E eu achei muito interessante a colocação da Brené Brown, que é uma assistente social, pesquisadora. Ela pesquisou sobre o tema de vulnerabilidade, coragem, vergonha durante 20 anos. E aí seria muita pretensão minha, um trabalho de 20 anos, eu explicar numa live. Então, aqui são só pinceladas a respeito do livro. Tá? Ela já começa no livro falando sobre a questão de o que é vulnerabilidade, essa noção que a gente tem do que é vulnerável. A ideia que a gente tem, grande parte das vezes, é associada à fraqueza. Eu sou fraco,
eu sou fracassado. O que é ser vulnerável? É ser fraco. E ela traz no livro a mensagem de que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade é simplesmente você... Boa noite a todo mundo que está entrando aí, viu? É você estar sem as suas cortinas imaginárias de proteção. A gente cria barreiras emocionais, a gente cria barreiras de proteção com relação a determinadas questões, principalmente para que a gente demonstre ser o que não é. Para que a gente demonstre uma imagem que não pertence a nós. A gente vive a vida inteira numa luta constante de briga com a nossa vulnerabilidade. E ela traz no livro o quanto isso nos atrapalha na nossa vida pessoal, profissional, a ponto de não nos reconhecermos mais. Ela usa muito o termo pertencimento. Chega-se ao ponto de nós não nos pertencermos mais. Acabamos nos transformando em pedaços do que a sociedade quer que a gente seja. E aí ela divide isso em duas questões que no livro sobre a vergonha também ela fala. A vulnerabilidade ela é entendida de uma forma completamente diferente para o homem como para a mulher. Para a mulher, ser vulnerável, quando ela associa isso à fraqueza, né, e à vergonha, ela associa principalmente por uma questão física, corpo. O corpo não correspondente ao que desejam, e também tem a ideia da maternidade, né? Ela não é uma mãe que todo mundo espera, ela não é a mulher que todo mundo deseja que ela se torne, mas sempre associado à parte física, à parte da vaidade mesmo, né? Com relação ao homem, está sempre associado à força, à parte bruta, né? O homem sempre tendo que ser forte, sempre tendo que corresponder a essa ideia de fortaleza. Em lives anteriores que eu tenho feito com a Elis, tenho feito com Rosane, psicóloga, Elis, que é advogada, com a Vivian, que é fisioterapeuta e psicoterapeuta, e Denise, enfim, algumas outras pessoas, a gente sempre vem trazendo essa ideia da questão do machismo e do feminismo. Quando a gente critica o machismo, nós estamos criticando a nós todos, porque todos nós acabamos absorvendo essa cultura do machismo e refletindo isso na sociedade, e refletindo isso dentro da nossa própria casa. Não adianta eu na rua levantar uma bandeira para o feminismo, de que a gente precisa de igualdade de valores, e dentro de casa eu chego para o meu filho e digo para ele que ele é homem e não pode chorar. Não combina. Eu estou lá fora praticando uma coisa e dentro de casa eu estou construindo, na verdade não construindo, eu estou perpetuando a ideia do machismo. Então a Brené, ela traz também essa questão onde a vulnerabilidade ela está linkada a isso, a essa determinação de valores que nós, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai recebendo isso como se fosse uma espécie de download. A gente vai para a sociedade, vai para a escola e a gente vai recebendo, vai baixando esses arquivos na nossa cabeça e dando continuidade à vida e só reproduzindo, não discutindo e não revendo valores. Ela traz também uma outra ideia, que é quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, nós nos tornamos mais fortes. Em que sentido? Parece meio antagônico, né? É a partir do momento que você percebe, que você se questiona, que você sente aonde você é vulnerável, todos nós somos vulneráveis, mas aonde aquilo te toca e você reconhece, é um caminho para que você possa discutir isso e tentar resolver isso de uma certa forma, e você reconhece que você não é perfeito. Essa ideia de perfeição, que ela é reforçada na sociedade, que ela é reforçada nos meios de comunicação, que ela é reforçada nas redes sociais, que ela é reforçada em livros, que ela é reforçada como um todo, onde o feio não pode ser visto. O imperfeito não pode ser visto. Mas quem disse o que é perfeito? Quem determinou o perfeito? Quem padronizou o ser humano perfeito? Ele não existe, nós somos imperfeitos. Vivemos numa busca incansável de perfeição que foi determinada pela sociedade em
em vários ramos da sociedade. E em cima justamente dessa procura louca e desenfreada da perfeição, que o ser humano ele vai abrindo mão de várias outras questões e vai se deixando moldar. Então ele entende que ser vulnerável é ser fracassado, ser vulnerável é feio, homem chorar é feio, mulher que de repente não dá conta da tarefa de casa, trabalho, filho e tudo mais é feio, ela não é uma Mulher Maravilha, ela tem que ser uma Mulher Maravilha. O homem tem que ser o super-homem, dar conta de tudo. Quem criou isso? Nós criamos essa ideia. Nós criamos esse imaginário de que a gente tem que dar conta de tudo. E depois a gente mesmo reclama da rotina louca de trabalho que nós nos submetemos, das tarefas loucas que a gente se coloca e se determina a ter que fazer. E é uma coisa muito interessante que ela toca em várias questões ali no livro dela, que é de um outro livro que eu estou lendo, que eu já estou terminando, e mais tarde eu vou fazer uma live sobre ele, que é sobre essencialismo. Quando ela toca na questão de nós fazermos também a gestão de quem nós devemos receber as críticas. Em que sentido? A gente cresce, né, e vê também isso em rede social, televisão, todo mundo falando assim, eu não me importo com o que falam de mim. Mentira. Nós fomos programados a nos preocupar com o que as pessoas falam da gente, sim, porque nós somos sociáveis. A gente tem que saber aonde a gente está indo, está lidando, aonde a gente está pisando. Só que a grande questão, aí já vem o essencialismo, é você fazer a gestão justamente de quem é importante você ouvir uma crítica. De quem é importante você se permitir ouvir determinada questão. Existem pessoas que falam determinadas coisas para mim na minha vida que passam por aqui e saem por aqui, mas isso foi um processo de amadurecimento muito grande. Porque a gente é programado a se preocupar com tudo que as pessoas estão falando. E aí quando você vê, elas passam 20, 30, 40 anos sem fazer determinada coisa porque as pessoas, isso é feio, isso para você não cabe, isso é estranho, e não sei o quê. Aí nisso você vai fazendo coisas, vai deixando de fazer coisas, e quando você vê, você deixou de se pertencer, você não se pertence mais. A questão do auto-pertencimento não existe para você. Então ela fala muito disso também no livro, de você fazer uma gestão das críticas que você escuta. A gente que está na rede social, fazendo lives, a gente está publicando coisas, na própria vida mesmo, a gente está sujeito a pessoas a falarem várias coisas. Nós falamos. Às vezes a gente vê uma postagem estranha, mesmo que de repente você não verbalize, você pensa assim, nossa, por que essa pessoa fez essa postagem? Está tão estranha. Mas eu vi, guardei para mim, tentei analisar e morreu. Para que eu vou lá no direct da pessoa, nossa, sua postagem está uma droga. Uma necessidade de ataque desnecessária. E tem pessoas que fazem isso na vida real. Vai até você, isso quando não utiliza outras pessoas para poder fazer com que o comentário ruim chegue aos nossos ouvidos, né? Então ela fala disso também, de você fazer gestão do que é interessante você ver, do que é interessante ouvir de você mesmo, de quem é interessante você receber esse feedback. Tem pessoas que não fazem o menor sentido na nossa vida, e a gente não tem que dar importância para certas coisas. No livro Vergonha, que é um outro livro que eu já fiz uma live, ela fala principalmente sobre essa questão de conexão. Aqui ela também comenta isso. Quando sentimos vergonha de algo, na verdade, por trás disso tudo é um medo de deixar de pertencer de um grupo. Pertencer a um grupo. A gente tem medo de perder conexão com esse grupo. Então a gente deixa de fazer, ser, falar alguma coisa, porque naquele momento ali está confortável você não ser você, para estar naquele grupo ali. Evidente que na vida a gente vai aprendendo do trabalho e em algumas questões sociais, políticas, que nem sempre é interessante você manifestar um pensamento seu ali naquele momento. Mas é importante que você saiba quem é você, quais são os seus valores, o que você pensa a respeito. Não se deixar absorver pelo pensamento e se tornar uma outra pessoa.
Sobre os padrões eu já comentei, na questão de vulnerabilidade, que para homem ele está sempre associado a uma questão de fortaleza, de força, de masculinidade. O homem que se vê não correspondendo a essas questões, ele é visto como um homem fraco, como um homem não produtivo, não reprodutivo, um homem que não corresponde à ideia de um ser que pode proteger a família e se proteger. E a mulher está associada sempre a uma ideia de não sou bonita o bastante, não sou amável o bastante, eu não sou boa mãe, eu não correspondo ao que esperam de mim. Está sempre associado na parte de vaidade. Vulnerabilidade, nos sentimos mais vulneráveis também quando não correspondemos a essa pressão social a qual a gente sofre, tanto o homem como a mulher. A pressão social de não sermos nós. Nós precisamos ser outra pessoa, para que a gente possa conviver, para que a gente possa crescer, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar. Você não pode ser você. Você é um personagem. Você precisa criar uma capa onde você consiga conviver com outras pessoas que também são capas. Não existe o real, o verdadeiro. Somos pressionados a sermos robôs, a sermos outras pessoas. Falei também sobre a questão que ela comenta de ser vulnerável é você ser corajoso. Por isso o tema do livro, A Coragem de Ser Imperfeito, porque, e ela coloca isso muito interessante, que ela diz, não existe vulnerabilidade, não existe coragem se não existe vulnerabilidade. Coragem de expor os seus sentimentos, coragem de expor você, coragem de expor que você não precisa e não sente a necessidade dessas falsas conexões que são criadas. E isso a indústria reforça muito isso, né? Você precisa ser bonita, você precisa ser bela, você precisa gastar muito, você precisa ter a bolsa do ano, você precisa estar seguindo a moda para que você pertença a esse grupo supervalorizado. Você pertença a essa sociedade de vaidade. Quando você entende que você não precisa estar nesse grupo para você se sentir bem, para que você possa se sentir real, você não se deixa levar por essas questões, você não cai nessas armadilhas. Rosane, que é uma psicóloga que eu tenho feito lives com ela também, e ela tem reforçado muito a questão da autoestima. Quando você tem a sua autoestima trabalhada, o que é autoestima? Eu me respeito, eu me amo, eu me reconheço. Quando você não tem isso, na verdade, outras pessoas estão ditando o que você está sujeito a ser o que as outras pessoas são. Por conta disso, vários outros itens na sua vida acabam sendo prejudicados. Você se sente uma pessoa dependente emocionalmente de outras, você se sente um ser humano incapaz de tomar decisões, você se sente um ser humano, como a Viviane Mosé fala, adultos imaturos socialmente. Você é os outros. E isso dá margem para que outras pessoas que tenham aqueles distúrbios, né, de controle, enfim, que acabam gerando às vezes aqueles amores obsessivos, como é que se diz? Aquelas relações tóxicas, né? A Piera, que é uma psicóloga também, está fazendo neuropsicologia, trabalhou comigo e está trabalhando no materno infantil, grande profissional, está comentando aqui, a autoestima necessita ser trabalhada sempre, porque é uma luta constante mesmo. O viver é uma luta diária, onde você precisa reforçar isso trabalhar isso a todo momento. Então, sempre tentando te colocar para baixo. Eu fiz até uma anotação aqui, Pira, muito interessante você estar comentando isso, que fala justamente dessa questão. A sociedade em si, mas aí eu não posso colocar a sociedade como uma coisa separada, eu faço parte dela. Ela o tempo todo trabalha
para que as pessoas se sintam emocionalmente para baixo. Até nos comentários, quando você pergunta para uma determinada pessoa sobre como é que ela esteve, como é que ela estava, são poucas as pessoas que não comentam sobre meu final de semana foi ótimo, mas tá tudo certo aqui, mas porque isso gera uma conexão estranha, a gente precisa falar de coisas ruins. A pessoa está com gripe, eu já estou com tumor. A pessoa está com um problema no pé, eu falo que eu já amputei a mão. Existe uma necessidade das pessoas reforçarem esse falar de coisas ruins, né? Para criar uma vitimização. É um sentimento muito estranho. Então a gente também é educado e trabalhado para que a gente diminua as pessoas sem perceber. Isso estava bom, mas podia ter ficado melhor. Nossa, você passou no concurso, que incrível. Mas você já viu como é que você vai fazer para você continuar estudando? É sempre um comentário não construtivo. Às vezes é sempre uma tentativa de diminuir. Então é o que você colocou aqui. É uma necessidade. Ela botou verdade, a sociedade, nossas habilidades. O tempo inteiro. Então, quando eu critico isso, quando eu falo disso, boa noite, Nara, eu não estou me colocando como um ser especial, iluminado e fora. Eu preciso me vigiar o tempo inteiro. Há uns meses atrás, que isso já era um hábito que eu tinha quando eu era pequeno, lá no Rio de Janeiro, a gente falava muito assim, neguinho já pegou e botou isso aqui. Mas numa época onde nem se discutia essa questão do racismo estrutural, né? E aí quando você vai pegando uma certa maturidade, você para pensar e fala assim, por que eu estou falando isso? Não faz o menor sentido o neguinho. Eu não falo branquinho. Então, a gente é um desconstruir de valores, de coisas que acabam destruindo e derrubando as outras pessoas. A gente precisa fazer esse exercício diário. É uma constância. É um autoavaliar a todo momento. Deixa eu ver o que ela botou aqui, como melhorar nossas questões interiores e não entrarmos na questão de comparação do próximo. É justamente isso. Nos respeitar, entender que nós somos imperfeitos, entender que nós somos vulneráveis e que o outro também é. Quando eu reconheço isso na minha pessoa, eu reconheço que o outro também é possível de vulnerabilidade. Todos nós somos possíveis de vulnerabilidade. Então nós expormos alguma situação. Tem várias situações muito, muito peculiares, agora de repente não vou me lembrar, mas situações que às vezes a gente não expõe ou não comenta com o medo de que o outro nos veja como fraco. Vamos dizer, um parente nosso faleceu e durante uma semana, enfim, nós não conseguimos ainda nos recuperar dessa perda, a gente ainda está nesse processo de luto. Para algumas pessoas, isso é fraqueza, porque a gente deveria resolver isso logo. Para outros, vão talvez entender que seja uma necessidade emotiva. Cada pessoa é uma pessoa. Mas sempre vão existir aquelas pessoas que vão julgar e vão dizer, não, mas espera aí, nossa, que fraqueza. Eu perdi minha mãe e voltei a trabalhar no dia seguinte. Palhaçada isso. Então a gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Cada um é cada um. E a Brené fala muito isso no livro. Porque não adianta eu, Daniel, reconhecer as minhas vulnerabilidades se eu, por exemplo, não encontro dentro da minha própria casa, e ela fala isso nas pesquisas dela, não encontro dentro da minha própria casa uma pessoa que possa me acolher nesse momento. Eu estou triste, eu estou abalado, eu estou, enfim, abalado emocionalmente, chego em casa, desabafo, e de repente a frase que eu escuto é, um exemplo, engole isso, você tem que ser forte. Bote isso para dentro e segue para frente. Eu entendo que existem pessoas e pessoas. Mas quando você também não reconhece que naquele momento a pessoa ela se abriu e sentou com você, ela não quer ouvir isso, porque ela sabe que ela precisa ser forte. Ela sabe que ela precisa se recompor, ela dentro do tempo dela,
Mas naquele momento ela precisa sentir aquele sentimento. A Viviane Mosé fala muito disso, que é uma filósofa brasileira. Nós precisamos sentir na carne o sentimento que nos é dado naquele determinado momento. Se eu estou com raiva, se eu estou angustiado, se eu estou triste, decepcionado, frustrado. Hoje existe uma indústria enorme que faz com que você se entupa de remédios, mascare o que você está sentindo. Não estou falando no caso de pessoas que necessitam de determinadas substâncias que o corpo não está mais produzindo. Não estou falando nesse caso. Eu estou falando no caso de fiquei um pouquinho triste, já tomo um remédio. Aí eu tomo um outro remédio para combater o efeito colateral desse outro remédio que eu tomo. Aí eu tomo um remédio para dormir. Aí depois eu tenho que tomar um remédio para que eu possa ficar acordado o dia inteiro. Então é sempre um remédio acobertando o efeito do que você precisa de fato estar sentindo. Existem lutos que precisam ser vivenciados dentro do tempo da pessoa. Ela precisa ter o momento de luto dela, um momento de alegria, um momento de se sentir fracassado, de se sentir triste, de se sentir frustrado com alguma coisa. Ela precisa entender o que ela está sentindo, para que ela possa caminhar e crescer como ser humano. Da questão da autoestima eu já falei, da Vivian, e a Rosane também já comenta muito isso, e no livro Brené Brown fala bastante isso, e ela até atribui o reconhecimento da vulnerabilidade como um grande viés, uma grande chave aí para se resolver várias outras questões emocionais que a gente tem. Aí envolvendo vergonha, envolvendo frustração, envolvendo a própria baixa estima, e aí onde a gente dá abertura para esses amores tóxicos, para essas amizades tóxicas, para essas pessoas que acabam sugando as nossas energias por conta dessa fragilidade emocional que a gente se permitiu. Da questão do essencialismo, ela também fala, como eu já falei um tempo atrás aqui, da questão do essencialismo na emotividade, fazer gestão dos nossos sentimentos, gestão de quem realmente as críticas devem ser ouvidas. Dizer que eu não escuto, que eu não presto atenção no que as pessoas falam de mim, eu não estou nem aí para o que o mundo acha de mim. Mentira. Nós somos seres sociáveis e a gente se preocupa sim. Só que a gente precisa se preocupar com quem realmente nos agrega alguma coisa, com quem nos acrescenta alguma coisa. Eu não vou dar importância sobre um determinado item, sobre uma pessoa que não sabe de história da minha vida. Não tem sentido eu ouvir e dar importância. Deixar com que aquele comentário dela entre no meu psique e me destrua. Ela fala muito sobre isso no livro também. E ela atribui isso à questão de nós sempre sermos programados a fingirmos quem nós não somos. Nós somos programados a ser quem a gente não é, fora daqui. Por isso que pessoas que se predispõem a serem elas mesmas são as intituladas corajosas, porque elas reconhecem a vulnerabilidade delas. Em passados muito remotos aí elas eram abolidas da sociedade, quiçá queimadas, né? Mas é preciso a gente valorizar essa autenticidade da gente, porque senão nós vamos ser bonecos de pano na mão das outras pessoas. E no finalzinho ela fala também sobre o medo de ser e o medo de vermos a vulnerabilidade da outra pessoa. Porque quando você reconhece a vulnerabilidade da outra pessoa, você reconhece que você também falha, que você também é imperfeito, que você não é perfeito. Eu tenho uma certa ojeriza de gente que se diz sempre perfeita, que está sempre com uma solução para tudo, ela sabe tudo, ele sabe tudo, ele reconhece o mundo. Isso me assusta um pouco e até me incomoda. São pessoas que parece que desenvolvem uma certa falta de empatia. Isso me assusta um pouco e confesso que até me afasto. Mas quando você reconhece a vulnerabilidade do outro, você reconhece a sua vulnerabilidade também. Quando você reconhece a dor do outro, você reconhece também a sua dor, a sua fraqueza, e isso trabalha a sua empatia. Então não vou me delongar muito sobre o livro, ele tem 200 páginas, é um livro pequeno, você lê rapidinho, mas
Aconselho também esse livro aqui a comprar, mas com esse olhar. Ele é um livro de autoajuda, mas eu não comprei esse livro com esse viés. Eu comprei com um livro para poder entender o que ela queria falar sobre a vulnerabilidade. E eu estou falando isso aqui não é por vergonha, nossa, eu comprei um livro de autoajuda. Não. Eu sempre vejo livros de autoajuda como uma fotografia do autor naquele determinado momento. Então o que ele sentiu naquele momento ali, apesar de que isso aqui é uma obra de pesquisa dela, é um sentimento dela. É uma visão de um retrato da vida dela que ela sentiu. Eu vou perceber isso de uma forma, vocês que vão ler vão perceber de outra. A mensagem que ele me passa aqui, ele é uma complementação do outro livro dela, que ela fala sobre a vergonha especificamente. Aqui ela toca no assunto, no outro ela fala sobre a vergonha, que é uma outra live que eu já fiz e está gravada aí. É uma continuidade. Então, a mensagem que ele me passa reforça a questão da vergonha. Até que ponto eu preciso me preocupar com a opinião do outro sobre a minha pessoa, dando essa importância de falta de conexão. Eu vou sentir essa falta de conexão. Se eu vou sentir essa falta de conexão, de não pertencimento a esse grupo, por que eu valorizo tanto este grupo? Faz sentido eu ter esse sentimento? Então eu acho que é isso que a gente precisa questionar muito. A opinião sobre o meu trabalho que eu estou desempenhando, de uma pessoa que não reconhece a minha história, não sabe do que eu passei, do que eu passo e do que eu estou aqui, por que eu preciso me preocupar com a opinião desta pessoa? Eu estou conectado a ela? Eu vou deixar de estar conectado a essa pessoa? A opinião da minha mãe, por exemplo, é uma opinião muito importante para mim, do que ela me percebe, do que ela, de alguma forma, me vê ou de como eu estou me comportando. E aí, quando eu escuto uma opinião dela, eu procuro entender do porquê que ela teve aquela opinião a respeito. Não parto já para o julgamento. Porque aquela opinião dela pressupõe que veio do universo dela, das mensagens que chegaram até ela. E aí eu vou entender para depois perceber o que ela quis dizer com um determinado tipo disso ou daquilo, tanto a minha mãe como as minhas irmãs, ou alguns amigos próximos meus, que para mim são as pessoas que eu dou a liberdade para que possam expressar algum tipo de pensamento sobre mim. Pessoas que não têm nada a ver comigo, não sabem da minha vida. Alguém, de repente, quando eu postar essa live lá, pode chegar e colocar lá embaixo: não achei o assunto interessante. Ok, gente, ninguém é obrigado a achar o assunto interessante. Ela pode simplesmente também deixar de seguir. E nem por isso eu vou entrar em depressão. Nem por isso eu vou entrar em, nossa... A minha intenção aqui é fazer com que algumas palavras e algumas mensagens de alguns livros, de pessoas que não têm oportunidade de ler, possam ter acesso a algumas mensagens que são ditas aqui. Como já houve algumas lives atrás, que eu consegui alcançar algumas pessoas que eu nem imaginavam que seriam alcançadas com algum tipo de mensagem de alguns livros que eu li. E que tem vários outros livros aí que estão gravados aí estão publicados, na verdade, para poder fazer live a respeito deles. A intenção justamente é essa. Um comentário ou outro negativo pode haver. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu estou expondo a minha cara. Eu estou falando, estou expondo e estou colocando numa rede social. Eu estou sujeito a isso. Agora é evidente que comentários jamais pesados e alguma outra coisa assim, aí já é uma outra história. Mas esse tipo de comentário, as pessoas estão abertas a isso. Quando você se coloca numa posição onde você sabe que você não vai agradar todo mundo, a sua existência não agrada a todo mundo, isso é normal. Eu não preciso agradar a todos. E eu não preciso fazer aquela comparação com, nossa, Cristo. Não. Eu sou um ser humano. Eu não preciso agradar a todo mundo. Existem pessoas que não me agradam. Existem pessoas que não me trazem nenhum tipo de sentimento e eu simplesmente me afasto. Não tem por que criar uma militância de briga, de sentimento de ódio. Tá? Então, indico esse livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, que é essa live que está aqui, e ele fala principalmente sobre esse sentimento de vulnerabilidade. Serve tanto para homens como para mulheres, eu indico para todos lerem. É evidente que o livro não vai resolver a sua vida, o livro ele vai abrir os seus olhos com relação a uma coisa muito simples, que nós não somos perfeitos, e tudo bem. Tudo bem se você não conseguir ser o ser humano perfeito. Tudo bem se você não conseguir ser a Mulher Maravilha.
Nós não precisamos ser perfeitos para poder viver. A gente precisa viver, sentir os nossos sentimentos, nos perceber, respeitar o outro e se respeitar. E praticar empatia. Eu acho que isso aí já é meio caminho andado para a gente poder construir aí um legado muito interessante de seres humanos. Tá? Obrigado a todo mundo nesse sábado. Não sei se tem alguns pais aqui. Feliz Dia dos Pais a todos. Feliz Dia dos Pais também para mães aqui que de repente criaram seus filhos sozinhos. Não sei. Obrigado a todo mundo e até a próxima live. Eu não me lembro agora qual é o próximo livro da próxima live. A próxima live que eu vou fazer e qual livro é, porque eu tenho lido os livros e às vezes assim eu acabo fazendo uma live relâmpago. Mas assim, dá uma olhadinha lá no meu feed. Tem vários livros lá que eu ainda não fiz a live e eu vou dar continuidade a isso, tá bom? Está basicamente como se fosse um livro por semana. A cada 7 dias eu estou fazendo um. Eu acho que a próxima live deve ser por volta do dia 15, mas dá uma olhadinha lá no feed, não tem problema não. Só dá uma olhadinha lá, tá bom? Obrigado a todos, boa noite e até a próxima live, tá bom?